Olá, boa noite. Veja o resumo de notícias do que aconteceu no Maranhão agora, no Dia News. Estrada de Ferro Carajás continua interditada por manifestantes. Mais um registro de morte dentro do sistema prisional do Maranhão. Justiça determina exame pericial, supostos documentos irregulares do vereador Beto Castro. O Dia News está no ar no dia em que mais um mutirão da catarata é realizado na capital. A Estrada de Ferro Carajás permanece interditada por indígenas. A interdição acontece em Alto Alegre do Pindaré desde a noite de ontem. Os indígenas foram parar em cima dos trilhos da ferrovia. São diversas etnias do movimento que pedem melhorias nas condições de saúde e educação. Passageiros que embarcaram na manhã de ontem no trem de passageiros enfrentaram muitos transtornos. O trecho da ferrovia bloqueado passa pelas aldeias Massaranduba, Terra Indígena, Caru, dos Auaguajá e Guajajara. A ocupação vai ser mantida por tempo indeterminado. São cerca de 300 índios em protesto na região do Igarapé do Meio. Os grupos indígenas revezam no bloqueio para garantir que as reivindicações sejam atendidas. Por telefone, o cacique da aldeia Januária falou dos problemas enfrentados à nossa produção. Questão da saúde, a melhora da nossa saúde. Porque nós não tem médico, não tem medicamento, não tem transporte, e aí nossos parentes estão morrendo, já uma criança esses dias mesmo aqui, e aí a gente está reivindicando a melhora na nossa saúde, porque o negócio está muito feio de jeito para nós. A situação para a gente não foi muito boa, tanto é que a gente resolveu mudar de local. A gente estava lá no D6, São Luís, e agora a gente resolveu ir para outro local, fazer manifesto. Lá a gente não teve nenhuma resposta, nenhum representante do governo voltado à saúde não nos deu nenhuma resposta. São quantos, mais ou menos, índios interditando lá? Mais de 300 pessoas. A Vale afirmou que respeita o direito da manifestação dos povos indígenas e busca estabelecer um relacionamento positivo, construtivo e de confiança. A Vale informou também que vai adotar medidas judiciais cabíveis para a desocupação da estrada de ferro. A empresa alega que qualquer manifestação deve respeitar o direito de ir e vir das pessoas que utilizam o transporte ferroviário. E um preso foi encontrado enforcado na CCPJ do Anil, em São Luís. Leonardo Pereira de Souza tinha 21 anos. 2 detentos que estavam na mesma cela foram ouvidos na delegacia de homicídios. A coincidência é que 2 detentos que estavam na cela também estavam no dia 27 do mês passado em outra cela, quando foi assassinado um outro detento, e da mesma forma. Leonardo Pereira foi preso por roubo em janeiro deste ano e estava cumprindo pena em Pedrinhas, mas na última terça-feira foi transferido para a CCPJ do Anil. E o movimento de greve dos servidores do DENIT continua. Cerca de 50% da categoria está parada, aguardando uma negociação com o governo federal. E a previsão é que as obras aqui no Maranhão comecem a parar ainda este mês. 50% do total de trabalhadores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte vão trabalhar no Maranhão durante o período de greve da categoria. O Estado conta com 70 servidores que reivindicam reajuste salarial no valor de 15,8% nos atuais vencimentos da categoria, além de equiparação salarial com as agências reguladoras. Até agora, o governo federal não negociou com os grevistas. Até agora não houve nenhum acordo, a nosso comando de greve nacional está em Brasília, não foi chamado ainda para negociar. Existem boatos que vai haver uma reunião semana que vem, mas oficialmente não houve nada, não houve nenhum acordo. Com a greve, o repasse de recursos para as empresas que estão trabalhando na duplicação da BR-185 poderá ser prejudicado se o governo não negociar com a categoria. O DENIT contrata a empresa através de licitações para executar as obras. Como essas empresas não vão receber os seus recursos ao final desse mês, agora vai ser o primeiro, né? Pode ser que elas paralisem as obras, já que a nossa fiscalização não está atuando. Os nossos engenheiros não estão mais fiscalizando as obras aqui no Maranhão. Não só a duplicação, que é uma obra importante, todas as obras. E a Polícia Rodoviária Federal registrou 2 graves acidentes nas BRs do Maranhão. Além desses acidentes, outros 6 casos de menor intensidade também foram registrados pelos agentes. 3 com danos materiais e 3 com feridos. Na cidade de Arari, uma vítima foi atropelada e o autor do crime fugiu do local. E em Balsas, uma colisão entre um carro e uma moto deixou o motociclista em estado grave. A Polícia Rodoviária pede aos motoristas mais prudência nas estradas. E no próximo bloco tem esporte, política e as novas regras do ECAD. Eu volto em instantes.
De volta e com uma decisão da Justiça Eleitoral que está analisando o caso da denúncia feita pelo suplente de vereador carioca contra o vereador eleito Beto Castro. A juíza Luzia Nepomucena encaminhou ao Departamento da Polícia Federal todos os documentos apontados no inquérito. Título de eleitor, carteiras de identidade e CPF de Herbert Castro e Webert Castro, os dois codinomes que seriam usados pelo vereador Beto Castro. A magistrada também ouviu as denúncias das testemunhas de defesa do acusado e aguarda agora o resultado da perícia para saber se houve fraude com os documentos. E um dos militantes mais conhecidos dos maranhenses, do PSTU, Marcos Silva, afirmou através de uma rede social na internet que não vai mais participar da disputa de cargos eletivos pelo partido. Ele afirmou que vai continuar contribuindo financeiramente e politicamente com o PSTU e ainda diz que é uma decisão de caráter pessoal. Marcos Silva concorreu 3 vezes à Prefeitura de São Luís e 3 vezes ao governo do Maranhão. E teve início ontem e segue até amanhã o mutirão de catarata realizado pelo Hospital Universitário do Maranhão. O mutirão acontece em outros 9 hospitais universitários e em todo o país. Tem como meta reduzir as filas de espera pela cirurgia no Sistema Único de Saúde. A ação visa atingir 200 procedimentos nos 3 dias de atendimento e envolve uma equipe multidisciplinar de 20 profissionais, entre oftalmologistas, anestesistas, enfermeiros, técnicos em enfermagem e administrativos. Uma pessoa que precisa de um transplante de córnea espera em média 5 anos para fazer a cirurgia. Essa angústia poderia ser bem menor se a população conhecesse a importância da doação de córnea e a existência do banco de olhos no estado. No Maranhão, mais de 500 pessoas estão à espera de um transplante de córnea na rede pública de saúde. No estado, a cirurgia é feita pelo Hospital Universitário Presidente Dutra e o Banco de Olhos é o responsável pela captação de órgãos doados, inclusive de outros estados. Nós fazemos a captação, que detalhe, essa captação pode ser feita em qualquer local, em hospital, em necrotérios, no IML, na casa do doador. Tá? Trazemos para cá, para o banco, e aqui a gente faz todo o processamento do tecido nessa sala. De 2005 a 2012, mais de 300 doações foram feitas, mas este ano apenas 6 córneas já foram recebidas pelo banco. Um número bem pequeno se comparado a centenas de pessoas que aguardam um transplante na fila. O administrador Pietro Marcelo aguardou 5 anos pelo transplante. Desde criança, ele sofria uma doença degenerativa da córnea. A espera acabou e há 2 meses ele se recupera da cirurgia. Agora, com um baita de um sorriso, ele fala do futuro. Continuar a estudar, ter esse aproveitamento agora, com uma nova visão, com a córnea que a mim foi doada. E continuar estudando e a gente pode ver a vida com mais cores, apesar de tudo a gente tem agora o auxílio dos 2 olhos. E agora com as notícias do futebol maranhense, o Sampaio Corrêa retomou os treinos para a disputa do Campeonato Brasileiro Série C. Domingo tem jogo contra o time do Águia de Marabá. Em 2009, o Sampaio perdeu um jogo e empatou o outro. Mas para o técnico Flávio Araújo, este é um fato do passado e não vai ser um problema para a equipe. O primeiro jogo entre os 2 times será em Belém, ou seja, em campo neutro. Sampaio Corrêa e o Águia seguem no campeonato com 4 pontos cada um. E os 2 estão invictos, portanto, vale a torcida dos maranhenses às 4 da tarde. E agora uma boa notícia para os compositores e artistas. O Senado Federal aprovou nesta semana as novas regras para a redistribuição dos recursos pagos por direitos autorais na produção musical. Jairo Martins. O projeto aprovado cria novas regras para os direitos autorais na produção musical e concede ao Ministério da Cultura o poder de fiscalização sobre o ECAD, que deverá repassar aos artistas 85% dos valores recebidos. O projeto de lei 129 de 2012 foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal e estabelece que o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ECAD, passe a ser fiscalizado por um órgão específico, preste contas precisas sobre a distribuição dos recursos e reduza a taxa administrativa de 25% para 15% sobre os valores recebidos. Para o artista, para o compositor, basicamente 2 mudanças serão positivas. Uma é o fim do rastreamento, ou seja, do pagamento de direitos autorais por amostragem.
o compositor que tinha a música executada uma única vez, por exemplo, e não era rastreado pelo ECAD neste momento, não recebia. Agora o ECAD é obrigado, pelo projeto novo, a fazer o pagamento dos direitos de todas as músicas que tocam, seja ela uma vez ou 1000 vezes. O Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais, o ECAD, informou que não teme qualquer tipo de supervisão, desde que seja realizado nos limites da Constituição. Defende que os autores e titulares de músicas escolham os preços pela utilização das obras e alega que a medida aprovada no Senado é inconstitucional, pois teria interferência do governo em uma instituição privada. O Dia News fica por aqui. Para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Boa noite.